Então, boa noite. Vamos fazer a nossa oração para o Espírito Santo abrir nossa mente, para que Ele possa nos ensinar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, com a luz do amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre orgulhoso falaria: eu errei de propósito, para ver se vocês sabem. Não, é porque o padre também erra. É miserável. Aliás, quem erra não quer dizer que é miserável, né? Porque o santo errava. É como você lida com o erro que te faz santo ou miserável mesmo. Bem, nós estamos continuando esse caminho itinerário para a vida virtuosa. Coisa que só quem é livre pode ter. Não existe virtude para a vaca. Porque a vaca obedece à natureza dada por Deus, né? Ou o leão. Os animais, no geral. A virtude só é possível ser alcançada pelo ser humano, porque o ser humano é livre. Então hoje, a partir do parágrafo 1730, nós vamos falar sobre a liberdade do homem. Tema muito atual, já que hoje eu digo, nos últimos tempos, temos sofrido atentados contra a liberdade. Coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer nesses anos, né? E o mais interessante é que tem um grupo de pessoas que defende esse atentado. Bem, vamos gradualmente, e eu vou tentar aprofundar um pouco o que o catecismo nos explica. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio dos seus atos. Aqui a gente começa a ter uma pista que a liberdade nasce da razão, da inteligência. Ou seja, só tem dois tipos de criaturas livres: anjos e homem. Ambos foram colocados à prova. Os anjos primeiro, e nós estamos à prova. Nós estamos vivendo um momento de prova. É muito importante ver isso, viu? A nossa liberdade está sendo colocada à prova. Aqui é só um momento passageiro. Não é muito correto chamar o intelecto dos anjos de razão, nem o intelecto divino. Porque razão vem de raciocinar. Raciocinar é quando você tem dois conceitos e emite um juízo, né? Esses conceitos vêm dos sentidos. Então a nossa razão começa a fazer essas comparações entre vários conceitos e depois entre vários juízos, para chegar a uma conclusão. Não sei, o banco é de sentar, a cadeira também é de sentar. Tá, dois conceitos: banco, cadeira, sentar. Eu vou juntando. Pode ser feito de madeira, a cadeira também. Então eu vou associando. Isso se chama raciocinar, né? Razão. Os anjos e Deus
Deus nem se fala, mas os anjos não raciocinam. Eles têm intelecto puro. Eles têm uma intuição rápida. Por isso que a queda dos anjos foi imediata. Eles não voltam atrás. Nós temos sempre aquela condição, eu errei. E agora eu fui rezar, a minha memória falhou. Os anjos não têm isso. Se fosse um anjo, um demoninho, que cérebrozinho fraco, né? Porque os anjos não têm essa, é puro. Então eu não. Nós, seres humanos, eu vejo uma pessoa chegar, é o João, não, é o Zé, não, é o Hugo. Por quê? Porque eu preciso ficar, dependo dos sentidos, a distância, né? Eu posso emitir um juízo errado em cima do conceito da pessoa que eu conheço. Isso é um processo de raciocínio. Então, razão é ser... Claro que eu estou falando isso para vocês, tem gente que usa que Deus tem razão, a razão de Deus, a razão dos anjos. Mas no pé da letra, ao pé da letra, não. É intelecto. O nosso intelecto é razão. É tipo raciocínio. Eu acho que o catecismo vai tomar esse cuidado. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão. Eclesiástico 15:14. Para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador. E aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. A nossa decisão de procurar o Criador, aderindo livremente a ele. Tem uma passagem na Lumen Fidei que diz o seguinte, que quando o homem tem acesso ao sumo bem, que é Deus, ele usa de sua total liberdade e não pode escolher uma outra coisa que não seja Deus, livremente. Então, o mais livre do ser humano é se aderir ao sumo bem, que é Deus. Porque tem-se uma crítica ateia que nós somos meio que escravos, né? Dominados por um Deus ou por uma instituição. E, na verdade, o homem é o mais livre quando ele se une ao sumo bem. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor dos seus atos. Santo Irineu. Agora vamos lá. Liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade. Lembra da vontade? Essas duas faculdades andam juntos, né? Lembra? O conhecimento sensitivo gera o desejo sensitivo. O desejo ou repugnância, né? O conhecimento intelectual gera o desejo intelectual, da razão, a vontade. Então, vontade é uma faculdade espiritual. A gente já estudou a alma, né? Sabe por que é a alma espiritual. De agir ou não agir. De fazer isto ou aquilo. Portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, olha, o catecismo mudou aqui. Ele usa agora o termo livre-arbítrio. Depois nós vamos chegar a uma... Ele vai explicar aqui o porquê. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Genérica. Ok? Nós temos o livre-arbítrio. Agora, o que é a liberdade? A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. A liberdade é a capacidade de se fazer o bem.
de buscar a verdade e a bondade. O livre-arbítrio é a simples escolha, livre escolha. Quem dividiu isso foi Santo Agostinho, inclusive Ratzinger, Papa Bento, é amante de Santo Agostinho. Então Santo Agostinho dizia, uma pessoa viciada, ela não é livre. Concordam? Então, livre é quem consegue fazer o bem. Se eu digo, a sociedade hoje, a nossa atual, quer infundir na mente dos jovens e todo mundo que livre é quem faz o que quer. Seja livre, faça o que você quer. Não siga a onda dos seus pais, da igreja, que quer te dominar. Ora, se eu faço o que eu quero e alguém me oferece crack, vem um dos beatos de igreja chatos, que não sai da barra da saia do padre, e diz, não fume, porque isso te faz mal, vicia. Fala assim, ô, trem enjoado de igreja, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu vou e fumo crack. Amanhã mais um pouco. O que vai acontecer? Um vício, uma dependência total do crack. Ora, quem é mais livre? Quem não depende do crack para viver? Ou quem é dependente do crack? Está vendo como a confusão de livre-arbítrio e liberdade? Livre é quem é capaz de fazer o bem, de se dominar. Então, outro conceito, o autodomínio. Autodomínio. Por exemplo, o Lucas fala, Padre Pablo, você não vale nada. Bem, eu posso entrar em ira, vingança, ter o livre-arbítrio de reagir e atacar o Lucas. Isso seria liberdade? Ou se eu sou capaz de dominar a minha ira, esperar e depois conversar com ele tranquilamente, quem seria mais livre? Quem se domina ou quem é dominado pela ira? Quem se domina. Então, uma outra definição de liberdade é autodomínio. Por isso que eu hoje falei que a humildade não é para qualquer um. É para gente grande. É para quem se domina. Tem que ser grande para ser humilde. Não é para qualquer um. Inclusive o título hoje que publicaram no YouTube era a humildade não é para qualquer um. Justamente isso. É difícil. Tem que ter força de vontade para ser humilde. E você tem que ser totalmente livre. Livre. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Aqui está dizendo que nós temos que fixar definitivamente em Deus a nossa escolha. É aquilo que Aristóteles dizia. A minha causa última move a minha causa, acaba sendo a minha causa inicial. Aquilo que eu estou buscando lá é que faz eu mudar completamente a minha vida. Por exemplo, eu vou prestar vestibular para medicina. O que eu vou fazer? Às vezes sair de casa, morar em Goiânia, aqui eu vou fazer um cursinho, né?
toda a minha vida vai mudar em prol da minha decisão final de passar no vestibular. Certo? Ora, se a minha decisão é unir-me a Deus, toda a minha vida vai mudar em prol da união divina. É isso que está dizendo aqui. Quanto mais eu coloco Deus como minha meta, mais eu adequo a minha vida a esse fim. Se eu peco, poxa, estou correndo risco, confesso. Se eu não consigo me dominar, preciso da graça, rezo. Se eu sei que Deus está presente agora, eu rezo para entrar em união com Ele. Certo? Com Deus tem uma vantagem. Por exemplo, se o meu objetivo é ganhar na Mega Sena, eu tenho que jogar. Certo? Jogo toda semana. Mas eu não tenho acesso ao prêmio da Mega Sena. Só se eu ganhar. Com Deus não é assim. Se o meu objetivo é união com Deus, o prêmio já está aqui. Eu posso participar cada dia mais do prêmio. Eu posso começar a gastar o dinheiro antecipado. Comparar Deus com dinheiro, mas só é um jeito de... Certo? Eu começo a viver uma vida sobrenatural aqui. Até o prêmio final pleno, que é a vida eterna. Então, com Deus tem essa vantagem. Né? Por isso que ele diz em Isaías: vinde comprar sem dinheiro, vós que não tendes... Isaías 55, não é isso? Vinde comprar, vós que não tem dinheiro. Né? Entre o bem e o mal. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Porque ato livre tem que ser humano. Torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. Aqui entra o outro aspecto que eu tenho sempre tocado nas homilias. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Nós somos seres de atos. Se você lê romance que fala sobre o amor, mas não ama na prática, você nunca vai ser uma pessoa amorosa. Se eu faço pregações, ou se vocês ouvem sobre o amor, mas não colocam em prática, é tudo em vão. Isso é muito importante. Isso no casamento, com os filhos. Tem muitos que dão por... Essa expressão, dão por descontado, é usada em português? Dá por descontado que a pessoa sabe que você ama. Você não precisa fazer... É assim que fala? Acho que tem essa expressão em português também, não tem? Não? Como se a pessoa... Como se a pessoa sabe que você ama. Você não precisa de mostrar. Não tem uma expressão? Dá por... Não? Qual seria a expressão aqui? Eu não preciso demonstrar para minha esposa que eu amo. Ela sabe. Dá por... Não tem isso? O meu filho. Perdi qual a expressão. É um erro pensar assim. Grave. Você tem que demonstrar que ama. Tem que demonstrar que ama. Quando você não coloca em prática o amor, as outras coisas vão te vai te dominando, como se fosse um redemoinho, ou o trabalho, ou a indiferença. E geralmente, o que acontece hoje? Na família, principalmente. Ou o marido, mais o marido, mas a esposa, ou os pais,
tentam compensar a falta de amor na prática do dia a dia com presentes. Por isso que é muito interessante, se vocês, não sei, vocês têm parentes em cidade grande, Brasília, Goiânia, nesses condomínios fechados, os pais enchem os filhos de presente, carrão, né? E em Brasília, em Goiânia eu não sei se chegou a ter isso, mas em Brasília chegou a ter gangue de filhos dos donos das casas. Tinham gangues internas, rebeldíssimos, fora depressão, suicídio, droga. Por quê? Porque você não transmite o amor que você deveria ter transmitido com bens. Pode até dar os bens. Outra coisa que é muito comum, não precisa ser em cidade grande, quando você ajuda financeiramente alguém da família, às vezes até frequente, quando você não ajuda, vira um demônio. Não tem isso. Como se você nunca tivesse feito nada. Acontece isso, não? Você vai ajudando financeiramente. Por quê? Porque aquele bem material que você ajudou, em si, não transmite o amor. Esse é um aspecto. Segundo, quando Deus vê você ajudando alguém materialmente, Ele fala, opa, uma oportunidade. Vamos purificar esse ato, né? Então, Ele vai colocar à prova se o seu ato é totalmente livre. Não quer nada em troca, nem reconhecimento. Porque quanto mais livre for o seu ato, mais se assemelha a Ele. Certo? Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado, que foi o motivo da encarnação de Jesus. Toda a preparação do Antigo Testamento, a libertação do Egito, é uma prefiguração da libertação do pecado, da escravidão do pecado. A escravidão do Egito, hoje, é uma prefiguração hoje da escravidão do pecado. Foi inclusive o motivo da encarnação do Verbo. Certo? A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, olha o nosso tema, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio, aqui o domínio da vontade sobre os atos, o autodomínio. O que faz, eu estou falando que ser humilde é para gente grande, o que faz uma pessoa ter autodomínio? Progresso nas virtudes, já não é para qualquer um. Conhecimento do bem, não é para qualquer um. E ascese, o que é ascese? Ascese é a capacidade de sofrer, renunciar por amor, né? De se penitenciar por amor. Capacidade de sofrer por amor. É para gente grande ser humilde, né? Não é para qualquer um. Progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese. Olha só, conhecimento do bem. Vamos fazer só eu falei agorinha do raciocínio do ser humano, que é diferente do anjo. Quando eu tenho alguma coisa que eu capto pelos meus sentidos, seja visão, certo? Ou mesmo quando alguém fala algo.
A pessoa humilde, o que ela faz? Ela tenta emitir um juízo, e quando ela acha que não tem segurança, ela não emite o juízo. Certo? Se ela não emite o juízo, a chance dela errar é pequena. Certo? A pessoa orgulhosa, hoje em dia tem muita gente assim, começa a emitir juízos sem ter conhecimento de causa. Então o orgulho cega. Entende essa dinâmica humana da liberdade? O orgulho e a humildade, qual é a virtude que está em jogo aqui? Qual é a virtude que me faz ter um pouco de cuidado para emitir um juízo? Qual? A temperança ajuda indiretamente. Mais diretamente, prudência. É uma virtude a prudência. Quem que já ensinou alguém trabalho manual? Alguém já teve... Você já viu aquelas pessoas? Não, deixa que eu sei, eu faço. Calma. Não, já sei. O que acontece? Faz o negócio. Né? Então, o orgulho é um inimigo da liberdade. Porque ele te faz escravo de si mesmo, né? A imputabilidade. O que é imputabilidade? O quanto você é culpado, tá? A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos e sociais. Aqui é aquela questão do pecado mortal e venial, lembra? A ignorância pode diminuir a imputabilidade, sua culpa. Não tira totalmente a culpa. Certo? A ignorância, a inadvertência, violência, se alguém me obriga a fazer algo que eu não quero, que seja mal. O medo, por medo eu reajo de uma forma desproporcional, diminui a minha culpa. Né? Não sei, de repente eu estou armado e vem alguém do nada, no escuro, vem para cima de mim e eu de medo atiro. Às vezes não era nem uma pessoa. Diminui a culpa. Por exemplo, tem pessoas que são totalmente doentes em pornografia e masturbação. Aquele hábito totalmente que escraviza, é interessante isso. Ele diminui a culpa. Certo? É o padre que pega muita gente que tenta. Isso precisa de um tempo longo de acompanhamento. Acontece. Aqui um caminho bem delicado, mas acontece de alguns diretores espirituais, em casos de pornografia e masturbação, que a pessoa não, de às vezes liberar a comunhão até a próxima confissão. Sei que isso é bem delicado. Eu ainda não me senti seguro para fazer isso com ninguém. Eu prefiro que fale, não, se você tem consciência, tenta confessar, né? Mas pode chegar a isso. A pessoa está tão dominada que ela não consegue, né? Ou uma doença psiquiátrica que leva ao suicídio. E assim por diante. Todo ato diretamente querido é imputável a seu autor. Então, falou o que diminui.
Mas todo ato moral, livre, que a pessoa quer fazer, um pouco de culpa ela tem. Ok? Aí tem uma citação aqui. Assim o Senhor pergunta a Adão, após o pecado do jardim: o que fizeste? O mesmo pergunta a Caim. A mesma pergunta faz ao profeta Natã, ao rei Davi, após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato dele, né? Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer, por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Entenderam isso aqui? Quem fica bêbado não sai querendo matar alguém diretamente, pelo menos a maioria. Mas a imputabilidade é indireta, culpa, porque ele sabe que, estando bêbado, a possibilidade de acidente é maior. Certo? Ou seja, embriagar-se é pecado. Embriagar-se e dirigir, mais grave ainda. Estão acompanhando, né? Apesar da pessoa não querer matar alguém, pode acontecer. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. Qual é vamos lá, um efeito tolerável? Que alguns exemplos. Santa Diana Beretta Molla, que tinha um fibroma e deveria ser operado. Ela poderia optar pela cirurgia, sabendo que tem risco de aborto, desde que ela não queira, em hipótese alguma, o aborto, nem indiretamente. Outro caso, não é santa não, a Chiara Corbella, certo? Tinha câncer de língua, grávida. Ela poderia ter tratado com quimioterapia, ou sabendo que tem risco de aborto, sem querer o aborto. Mas optou por não tratar para garantir que o filho nasceria. E acabou morrendo do câncer. Então, esse é um efeito tolerado, desde que ela não queira, em hipótese alguma, nem indiretamente, o aborto. Certo? Outro exemplo. A mulher usa o anticoncepcional para sangramento. Os médicos ginecologistas católicos criticam, falam que tem outros tratamentos, né? Inclusive o doutor Eduardo Honorato. Mas tudo bem. A pessoa está usando porque está sangrando. Automaticamente, ela faz uma contracepção. Mas a contracepção pode ser tolerada desde que a mulher não queira nem indiretamente a contracepção. Entende? Por exemplo, ela toma, que bom, contracepção está feita, já é pecado. Mas o efeito pode ser tolerado porque ela não está usando para contracepção. É muito importante os exemplos. Eu quero que vocês depois, no dia a dia, ajudem outras pessoas, né? Claro, gente. É muito importante que eu deixe bem claro uma coisa para vocês. Não é por orgulho, nem vaidade. O que eu estou afirmando para vocês, eu já discuti isso com todo mundo de autoridade. Por quê? Porque tem uns... Ao mesmo tempo que tem aqueles que são liberais demais, mas tem aqueles que falam, não, é um absurdo, não pode de jeito nenhum usarem... Certo? O que eu estou falando é o que a doutrina da igreja fala, tá?
Se tiver alguém que é mais católico do que a própria igreja, não discuta. Fala, tá bom. Isso é doutrina da igreja. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação. Como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Claro, quando o ato não é voluntário, ele não tem imputabilidade moral. Eu estou treinando tiro na latinha na fazenda. Por acaso aparece um menino lá, eu vou tirar na latinha e morre a criança. Um cara lá que veio do mato. Não tenho culpa nenhuma. Por quê? Porque naquele lugar normalmente não tem ninguém, né? Claro que se eu vou treinar aqui na rua, põe a latinha do outro lado da rua e aparece alguém, né? Claro que... Mas se o local não é um local habitualmente, não tem culpa. Ou estou dirigindo na velocidade normal dentro da cidade e uma criança vai para cima do carro e eu mato a criança, eu não tenho culpa. A não ser, aí tem que analisar se houve uma certa negligência. Porque, claro, algumas situações você tem culpa, porque se a criança está na calçada, você tem que diminuir o máximo possível. Não é isso? Direção defensiva. Mas se a criança vem de dentro da casa, não tem jeito. Então, o ato não voluntário, ele não tem imputabilidade moral. Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo. Como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado. A gente já falou sobre esse caso. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana, criada à imagem de Deus, tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. Por isso tem que tomar muito cuidado com as leis civis, esses decretos autoritários, né? Que ferem a liberdade do ser humano. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana. Uma exigência inseparável. Sobretudo em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido civilmente, aqui ó, civilmente, e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. A sociedade civil deveria respeitar a liberdade do ser humano. Claro, dentro da responsabilidade, né? Dentro da responsabilidade. Para criar-se uma lei de fechar um comércio que sustenta um ser humano, você deveria ter certeza absoluta que aquilo ajudaria, e seria em diálogo com a pessoa, analisando caso a caso. Por isso, na prudência, nunca se deveria fazer isso. Porque não se tem certeza, não se sabe da situação daquela pessoa, não sabe do estado emocional, não sabe nada. Simplesmente se mantém manda um decreto e tem que se cumprir. Isso é violência grave à dignidade do ser humano. Ou o direito à fé. Isso é importante. Não pode deixar passar essa crítica a essas violências contra a liberdade do ser humano. O padre autoritário nunca vai ter pessoas virtuosas na paróquia. Nunca. Por quê? Porque só é virtuoso o ato livre. Não é verdade? Se o ato não é livre, não gera virtude. Se transforma um monte de robô que faz o que o padre manda. Os outros
não toleram, vão embora e fica lá os zumbis. Por isso que o padre tem que ter a gente chama de espaço de tolerância ao mal. Isso é filosófico. Eu tenho que dar um espaço de erro, tolerância. Certo? Só que para o padre ter tolerância ao erro, ele tem que ser virtuoso, né? Tem que se dominar, tem que superar o erro do outro, saber superar sem. Tem que ter um espaço de tolerância. A liberdade humana na economia da salvação. Qual que é a relação entre liberdade e pecado? A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou. Pecou livremente. Recusando o projeto de amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras, em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. O mal. O que é o mal? Isso aqui é uma discussão que vocês têm que saber dialogar com os ateus. O que vocês vão ouvir dos ateus mais ou menos inteligentes? O seu Deus é eles falam onisciente, onipresente, onipotente. Então explica por que essa criança foi estuprada, queimada por 10 anos. E seu Deus não fez nada. Eu prefiro acreditar que não tem Deus. Ou ele é um carrasco. Ou frio. Ninguém ouviu isso? O que é o mal? Segundo Santo Agostinho, é a ausência do bem. Não é algo já... E ele completa. Que está na vontade, na liberdade do homem de dar as costas para Deus. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio que nos faz capazes de vivermos de uma forma que não é a que Deus quer. Deus não pode, depois de nos dar o livre-arbítrio, voltar atrás. Por exemplo, se eu bebo até cair, pego o carro, aí eu estou lá bêbado e tá 2 criancinhas belíssimas, né, de 3 e 2 anos de idade, já quase falando inglês, na calçada, e eu vou com o meu carro, passo o meu carro na cabeça das 2. Deus não pode chegar lá e parar o carro. Eu usei a minha liberdade, o livre-arbítrio, para dar as costas para Deus, e aquilo tem uma consequência. O pai que estupra a criança por 10 anos escolheu dar as costas para o bem. Ali não tem Deus. Então, na verdade, não é que Deus não existe. Deus deu um espaço para o homem de liberdade que gera uma dignidade, e aquilo tem consequências. E Deus não pode voltar atrás. Aí vem, esse é o primeiro passo. Aí vem o outro lado da história. O que essa criança tem a ver, né? Que foi maltratada, estuprada por aquelas pessoas, aqueles do Fantástico, que fica preso, né, em cativeiro. Aí entra. Aqui, infelizmente, a pessoa não vai entender. Tem coisas... A primeira, eles vão até entender um pouco. Que é a ausência do bem. Que ali é onde Deus não entra porque nos deu essa dignidade. Agora, a outra parte
é difícil de entender, que é o mistério do sofrimento. Certo? Como assim, padre? Ora, os santos, na grande maioria, sofreram. E, no meio do sofrimento, receberam a graça de ser felizes, não? Sim, os santos uniram sofrimento e felicidade. Porque existe uma força sobrenatural que, lembra de perpétua felicidade, né? Na hora do parto gritavam, mas na hora não existe uma graça. As crianças são os nossos santos naturais, ou não? Nós não temos que ser igual criança? Então eu posso dizer que as crianças têm acesso à vida sobrenatural facilmente. Vocês notem crianças, principalmente crianças que têm de família que reza, eles falam coisas que se assustam. Existe uma graça. Então, existe um mistério naquele sofrimento daquela criança. Deus pode ter dado para ela uma graça de suportar o sofrimento e de fazê-la feliz, plena. Não feliz assim, não é essa felicidade. É claro que a criança que sai a cara batida. Mas é um mistério, entende isso não? Não? Vocês não conseguem ver que o sofrimento é um mistério? Esse é um ponto, acho que não vai, eu vou terminar aqui, eu quero aprofundar esse ponto. Existe um mistério muito grande nas pessoas santas e crianças sobre o sofrimento. Alguém já visitou uma ala de oncologia pediátrica? Câncer de criança? Já visitou? Como é que é a cena? A criança brincando, quando não está tendo procedimento, e os pais arrasados. Né? Aquela mãe, o pai. Claro que de vez em quando tem uns pais santos aí que... E a criança está lá. Pega o carrinho. Quando vem fazer um procedimento, chora. Passa. Ou quando tem dor, pode chorar, né? Você lembra das dores que você sofreu como criança? Às vezes a gente teve dor, muita dor, né? Você lembra? Não foi traumatizado com essa dor? Existe um mistério no sofrimento. Uma graça. Tanto para crianças, quanto para os adultos que se abrem a essa graça. Ou os santos mesmo, ou pessoas que às vezes não tiveram conhecimento de Cristo, mas são virtuosas, que buscam. É muito comum testemunhos disso. Né? É muito comum. Mas eu queria aprofundar isso com alguns exemplos. Eu quero terminar esse tema, pelo menos aqui da liberdade, para cumprir o programa. Mas então são as duas linhas. Uma, o mal é a ausência do bem dado por Deus a liberdade, ao livre-arbítrio, que Deus não pode impedir as consequências disso. Se eu coloco aqui um veneno, e vocês dizem, não toma, é um veneno, e eu digo, eu quero tomar, ele não pode agora tirar as consequências do veneno. Não tem jeito, seria ir contra ele mesmo. Em outras palavras, Deus leva a sério nossas decisões. Ele deu esse espaço. Ele deu esse espaço. E por outro lado, o sofrimento é um mistério. Tem na nossa cultura, quem que viveu as fogueiras de São João que caminhava descalço? Alguém já, na infância? Eu peguei um pouco. É impressionante.
Não é impressionante? Impressionante. É um mistério aquilo. É um mistério. Isso é escravidão. É falso pretender que o homem, sujeito da liberdade, baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Por sua vez, as condições de ordem econômica muito criticado por alguns. Por que que o padre Pablo publica, quem me tem em Facebook e Instagram? Por que que o padre Pablo publica tanta coisa de política? Ah, não. Vou ler de novo por quê. As condições de ordem econômica e social, política e cultural, requeridas para um justo exercício da liberdade, são muitas vezes desprezadas e violadas. Se a sociedade não é preparada para o homem ser livre para fazer o bem, muitas vezes ele não vai ser virtuoso. Se na sociedade é obrigado a é liberado aborto, e o médico católico está no SUS, ele tem que abortar ou ele vai ser demitido. Entendem? Se é aprovada a ideologia de gênero na escola, se o pai fala para filho que o casamento é homem e mulher, os pais são processados. Na Noruega, são tomados. Não é política. Não se enganem, não é política aquilo. Eu não tenho partido político nenhum. Não tenho pretensão política nenhuma. Mas se a sociedade caminhar para como o que está sendo caminhando, usando inclusive o judiciário, não terá um ambiente favorável para a liberdade. É simplesmente isso. Se não tem ambiente favorável à liberdade, não tem ambiente favorável à virtude. Se não tem ambiente favorável à virtude, não tem ambiente favorável a santos. É isso. Entendem? Não é política. É moral. É religiosidade. É o nosso maior objetivo hoje, impedir que nos tirem a liberdade religiosa, de vida e de família. De ter a família. É isso que estão fazendo. Essas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral. Olha só. E levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Olha só, o que uma sociedade doente faz? Levam os fortes e os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com os seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Olha o tamanho da consequência de uma sociedade doente, que não predispõe o homem à liberdade, a ser livre, a fazer o bem. Imagina, como na China, você não pode nem ter uma igreja, batizar, confessar, palestra, nada. Como é que um chinês vai ter santidade? Imagina na Suécia, os países aí ricos, Noruega, que se eu prego o cristianismo e uma pessoa que não vive aquilo se sente violentada, eu sou processado. Imagina os países que uma criança de 13, 15 anos chega no hospital e fala: você tem que tirar seu filho.
e trituram a criança, porque mudou uma lei de alguns partidos do Brasil, por exemplo, que trabalham em cima disso. É política? Isso é política? Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado e, como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Que bonito, agir pelo Espírito é agir livre. Eu ouvi uma fala de um professor meu, acho que de filosofia, que eu nunca esqueci. Acho que eu já falei ela aqui várias vezes. Que o santo é a pessoa mais imprevisível que tem. Porque ele age livremente para cada caso. A gente tem que usar um pouco a razão. Por exemplo, eu vou botar uma lei que não pode cortar árvore na Amazônia. Mas quem corta árvore na Amazônia? Tem uns que cortam para comer. Uma ou outra ali vai vender. Outro para vender, para ganhar, ficar rico. Outros para exportar. Uma lei não vê caso por caso. Quem deveria formar a consciência do cortador de árvore era a igreja. Como? Rezando. Infelizmente, a igreja tomou muitas vezes o rumo político e esqueceu de formar a moral. Por quê? Se eu formo a consciência do cristão, cada cortador de árvore vai tentar usar da sua inteligência para saber até onde vai e tentar achar outra forma de sustento. O que está milionário vai ver que ele não precisa, que o temor de Deus vai fazê-lo parar. O problema é que muitas vezes nós somos enganados e queremos passar uma régua em todo mundo. E assim por diante. Eu sou reitor do seminário, aí tem missa 6 horas da manhã. Aí tem um seminarista que não vai um dia, não vai no outro, no terceiro eu mando ele embora. Depois eu vou ver que o menino está com insônia, estava com depressão. Cada caso é um caso. A lei não consegue analisar caso a caso. Liberdade e graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce em nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual, para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. A graça e a liberdade andam juntas. Houve uma discussão por séculos na igreja entre os dominicanos e jesuítas. Na Espanha, até quanto é graça, até quando é liberdade. O homem é livre e a graça. E na verdade, se for para pensar, nunca chegou numa conclusão até que o Papa falou para parar de discutir. E na verdade, a resposta é que depende 100% da liberdade nossa e 100% da graça. Não tem, entende? A graça age junto. Ela eleva a natureza.
ela não compete com a liberdade. A graça não é algo que nos... Não, vem, você... Né? Não. A graça age junto com a liberdade. Por isso que é importante a oração. Porque esses que estão viciados, escravizados do pecado, não conseguem só com a vontade. Precisam da ação da graça para ajudar a libertar do pecado. Certo? Por quê? Porque o homem foi feito para Deus. Por que o homem no paraíso era livre? Porque tinha a sua vontade e a graça de Deus. Os dons préternaturais, né? Aqueles que Deus deu para o homem. Quando o homem se afasta de Deus, ele se torna não tem pessoa que não tenha intimidade com Deus, que não seja viciada em alguma coisa. Tem pessoas humildes, se você for na vida dela, se ela não for uma pessoa de oração santa, alguma coisa ela tende a... Não tem jeito. Sempre só é livre o santo. Santo mesmo. Senão a gente sempre tem alguma coisa por trás. Bem, eu não vou entrar na questão da moralidade dos atos humanos, vou falar só da liberdade hoje. Eu não sei se... Tem outro microfone aí rodando? Alguém tem alguma pergunta sobre a liberdade? Não está aí, não? Quem tiver pelas redes sociais e quiser fazer uma pergunta, depois manda o link para alguém para que possa ter contato com a formação. Tudo tranquilo? Vocês engoliram bem a questão, então, do que sofre? Ou está meio assim... Padre, eu quero só lembrar de um fato que aconteceu comigo uma vez. Eu fui na Vila São Cotolengo e vi um monte de criança, igual o senhor estava falando. E eu perguntei para Deus assim, lá no meu silêncio: Senhor, mas por que nasce tanta criança desse jeito? Deu uma dor de ver aquelas crianças daquele jeito. E eu passei assim, sentei num lugar lá, sofrendo com aquilo. Aí veio no meu coração assim: não sofra. Elas vivem muito mais em paz do que vocês que são perfeitos. Aí eu voltei de novo. Quis passar lá dentro de novo, com aquele que respondeu dentro de mim. E eu olhava naquelas crianças brincando com os pezinhos, criança com aquela doença que cresce a cabeça. Quando eu fui lá tinha hidrocefalia. Muita criança com muito problema. E eu olhava para elas e via mesmo que elas eram... Parece que elas tinham uma paz muito além daquilo ali. Quando o senhor falava da dor que a gente não compreende. É muito verdadeiro. No dia que eu recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido, eu levantei de manhã com uma força tão grande dentro de mim que eu não entendia o que era aquilo. Eu vim para a missa com aquela força, voltei com aquela força, e quando nós recebemos a notícia que eu cheguei lá, que a minha menina estava chorando, eu estava com aquela força dentro de mim, que ela me carregou. Aquela força, eu não compreendia que força era aquela. Então, eu acredito sim que é uma graça extraordinária que o Senhor dá para as pessoas conseguirem viver as lutas de todas as formas, né? Quando nós falamos das crianças, mas eu acredito que essa graça é para todo tipo de dor. Ela existe, extraordinária. E claro que esse sofrimento dessas pessoas que foram violentadas são redentores. Eu até perguntei, eu tive um telefonema hoje de uma amiga da minha mãe,
irmã da minha tia, casada com um tio que faleceu. Isso, que mora na Bélgica. Eu até pedi licença para ela. E hoje eu fui extremamente tocado com essa ligação. Acho que Deus, e até agora eu estou processando. Na verdade, ela casou com um marido muito problemático, teve 2 filhos, sofreu extremamente com esse marido, extremamente, a vida toda. E depois de muito tempo, os filhos grandes, ela decidiu separar-se. Tinha casado na igreja antes. Ficou um tempo no Brasil e foi para a Bélgica. Trabalhar, sofreu, trabalhou lá doméstica. E conheceu um holandês, um belga, meio holandês, belga. Casou-se, um cara muito bom. E eu só sabia da história dela de orelhada. E eu tinha ainda aquela transição assim, meu Deus, está em pecado, né? E um dia a família dela foi para visitá-la e eles foram em Roma e eu estava como seminarista. Então eles me chamaram para ir no hotel, a gente jantou e eu sentei do lado dela, não, do lado do irmão dela que tinha ido para visitá-la. E ela é uma pessoa extremamente doce. Extremamente doce. E aí o irmão dela, sem ter muita liberdade comigo, começou a falar: Pablo, eles me conhecem, eu falava de Pablo, eu era seminarista também. A minha irmã sofreu tanto, porque eu ficava com aquilo de ela está em pecado, entende? Minha irmã sofreu tanto na vida. Eu não perguntei nada. Hoje ela é feliz. Olha minha irmã hoje. A minha irmã é santa. Essa mulher sofreu demais. E aquilo entrava no meu interior. E eu ficava como que tentando, meio confuso. E eu vi aquela situação e Deus me remoendo assim. Eu falava, meu Deus, mas e agora? E eu deixei, fiquei analisando aquilo e vi realmente que o cara era muito bom, que estava com ela. Eu já comecei a pensar diferente. Pensar assim, não, existem as leis da igreja, só que às vezes é tanta gente, por exemplo, a parte da igreja que erra, os pais, né? É claro que Deus não vai ficar preso nessa caixinha, ou tem que estar, né? Não é que eu estou desprezando o matrimônio, mas também Deus sabe daquela pessoa que não tem culpa, né? Por isso que hoje eu falo com muita convicção com alguns casais de segunda união que querem ser santos, recebe a graça, mesmo sem a comunhão, né? Tá, aí eu viajei para a Bélgica e liguei para ela. Ela me tratou excepcionalmente bem, me levou nos locais lá em Bruxelas. Uma mulher excepcional. Voltei para o Brasil, os filhos foram para a Bélgica. 2 filhos. Um separou, e ela é uma mulher sofrida mesmo, só que muito humilde. E ela tem 2 filhos, um já tinha separado, o outro tinha uns 30 anos, 32 anos mais ou menos isso. E estava lá, trabalhando na Bélgica, não conseguiu ter os documentos. De repente vem a notícia que o filho se suicidou. Enforcou-se. No dia que eu soube dessa notícia, veio a história dela, todo o sofrimento, tudo que eu ouvia do irmão. Eu fiquei muito chocado. Muito chocado. E eu falei para Deus, Senhor, por que ela, Senhor, que já sofreu tanto, né? Para que isso, Senhor? Mesmo com toda essa teoria, por que essa mulher, Pai? Eu sei que eu rezava todas as missas por ela, por ele.
Isso já deve ter 6 meses, 7 meses. Hoje, ela me ligou para pedir oração para a irmã aqui no Brasil. E ela me contou toda a história. Eu quero contar isso para reforçar o mistério do sofrimento. Ela super bem, mas muito bem. Olha a história desse suicídio. Eu falo, se essa mulher não for de santa, mesmo com tudo que ela está vivendo, não tem lógica. Ela se mudou para uma cidade no interior da Bélgica, a 120 quilômetros de Bruxelas. E os 2 filhos primeiro ficaram em Bruxelas trabalhando. O mais velho encontrou uma ex-namorada em Portugal e mudou para Portugal, e ele ficou no apartamento, aí depois veio outro amigo. E ela dizia que ele ligava para ela 5 vezes por dia, e ela ia todas as semanas visitá-lo e dormia. Toda semana. Levava bolo, fazia o jantar. Todas as semanas. Na semana anterior ao suicídio, ela disse, semana que vem, meu filho, eu não virei porque eu vou fazer uma cirurgia de varizes. Mas eu queria que a mamãe quer que você vá. E ela disse que fez a cirurgia na terça. Na quinta-feira ele não foi. Olha se tem lógica isso aqui. Ela ligou para ele 2 vezes. E ele não atendeu. Aí ela disse para o marido, eu vou para Bruxelas. O amigo dele, que morava com ele, tinha saído do apartamento porque tinha voltado com a namorada no domingo anterior. Essa mulher saiu da cidade dela para Bruxelas só porque o filho não atendeu o telefone 2 vezes. Vai vendo. Chega no apartamento, ela abriu a porta do quarto, estava a mochila embaixo e ele não estava no apartamento. Ela sentou no sofá. Ele entrou e assustou. Mãe, o que a senhora faz aqui? Mãe, meu filho, eu te liguei 2 vezes, você nunca deixou de atender meu celular. Ela viajou 120 quilômetros. Vai vendo se esse negócio não é misterioso. Aí ele disse, mãe, aqui está frio, o clima, eu não consigo o documento, eu tenho que viver como se fosse um bandido. E a mãe dele, calma meu filho, vai para Portugal, mora com seu irmão, tira férias, faz alguma coisa, descansa. Ela disse que nunca teve isso, ela teve uma dor de barriga, uma cólica, correu para o banheiro, ficou lá alguns minutos, quando saiu ele estava enforcado. Vai ouvindo as palavras que eu ouvi dela hoje. Ela falou, Pablo, quando eu saí e vi ele dependurado, com o rosto roxo, inchado, eu abracei, olha as palavras dessa mulher. Eu hoje fiquei remoendo isso o dia inteiro. Eu abracei as pernas dele e disse assim, estou passando a mesma dor de Maria. Eu te imploro, meu pai, meu filho sofreu a vida inteira, não deixe ele ir para o inferno. Eu te imploro, não deixe meu filho ir para o inferno. Eu te imploro. Aquilo eu ouvia, eu falava, meu Deus do céu. Aí ela falou que chamou a polícia e pegaram o corpo. Lá na Bélgica, o corpo fica 1 semana. Então no domingo, ela disse assim, eu o tempo inteiro consolada por Deus. Aí marcaram de ver o corpo, isso foi no sábado.
ou sexta, né? Foi sexta-feira que ela foi. Marcaram de ver o corpo na quarta-feira, das 6 às 7 da tarde. Aí ela me contando que quando ela foi para ver o corpo, ela ficava com medo. E ela contando naturalmente, eu fiquei com medo de ver ele com o rosto inchado. Aí eu disse para Deus: Pai, que seja feita a tua vontade. Se não é para eu ver meu filho, que eu não veja. Olha o nível. Eu senti um lixo, né? Eu pensei, meu Deus, o que é isso que eu estou ouvindo? Ela disse que entrou no banheiro e pediu para Deus que se fosse para ver o filho daquele jeito, um inchado. Aí ela abriu a porta e veio um amigo dele falando: pode ficar tranquila, vai ver o seu filho. Ela disse que ele estava com o rosto belíssimo, rindo. Ela falou assim: pá, aquele dia eu tive uma confirmação de que meu filho não estava no inferno. Eu procurei tanta gente para perguntar se realmente quem suicidava ia para o inferno. Depois foi o enterro. E uma criança aqui no Brasil, que é sobrinha dela, sobrinha neta, viu a sobrinha dela chorando pela morte do Frederico. E a filhinha falou ela é minha prima, é a filha da minha tia aqui. Fala para tia Val que o Fred está com Deus no céu. Aí, olha o que Deus fez, tá? A minha prima contou, ela ficou o mais... Aí ela falou que uma semana depois recebeu a visita de uma família brasileira e tinha um menino que nasceu na Bélgica, tem 10 anos, que não falava mal português, e que o pai dele tinha falado: não toca no nome do Fred, para a tia Val não ficar triste. Então a criança, ninguém falou o nome do Fred. Então tinha esse menino que é Tiago, ela mandou a foto do que ele desenhou. E a Gabriela. E aí ela falou que estava lá conversando, e aí o Tiago chegou e falou: tia Val, eu quero um papel e uma caneta. E ela entregou. Não, tem lápis de cor. Não, vovó. Não, tia, eu quero caneta. E ele não fala bem português. Aí ele desenhou ela, o marido dela atual, tristes com eu tenho a foto aqui, com o rosto e o corpo do Fred. Depois ele desenhou em cima Jesus, Deus, e colocou o Fred rindo e disse: subindo ao céu. E depois ele escreveu mal português, que ele nem fala. Estou aqui, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem usar a foto que ela pôs num quadro. Mais uma criança que falou para ela que o filho dela... Qual foi o discernimento que eu tive? Porque não tem lógica nenhuma isso. Essa mulher sair de lá e ir para Bruxelas. Não tem lógica. O filho ver a mãe e não mudar de ideia. Adiar. Não tem lógica. A cólica que ela teve. Não tem lógica. Qual foi... E ela disse que teve essa... Ela foi simplesmente usada para ser transpassada. Ela deu a vida pelo filho. Ela foi transpassada no coração, com essa dor, mesma de Maria, para salvar o filho. Não tem outra lógica. Deus usou, e de lá para cá, ela nunca esteve mal. Sempre em paz. Isso é um mistério ou não é? Eu queria contar, porque hoje eu estava com essa história na garganta. Eu sou meio mole, né? Enquanto ela falava isso, eu chorava, tentava disfarçar, falava: meu Deus do céu, como que pode ser um mistério tão grande o sofrimento? Dá para entender que existe um mistério ou não? Não é possível.
alguma... Bem, depois eu mando para vocês o que o menino desenhou. Mas é uma coisa impressionante. A gente está sempre aprendendo com Deus, né? Existe sempre um mistério por trás do sofrimento. Isso nos dá uma certa esperança, né? Tem aqui algumas pessoas que nos acompanharam pela internet. Elizabeth Lucas de Brasília, Maria Dalvina, Cleonice Barcelos, Joana Dias, Maura Queiroz, Vilma Araújo, Marilza Bueno, Maria Auxiliadora, Renata Martins, Adelina Anciais, Eunice Oliveira, Edmar Martins, Maria da Paz, Lena da Silva, Josefa Aparecida, Sandra Dias, Ilma Queiroz, Ana Rosa, Silva Augusta, Elza Fonseca, Lucilene Fagundes, André Vitor, Cida Salles, Ivan Caetano, Arnaldo Machado, Luciano Leão, Vilso Lopes, Suzy de Carvalho de Goiânia, Alta Maria, Vera Valente, Maria José, Euna Auxiliadora, Ana Maria Cardoso, Ivani Maria, muita gente acompanhando. Renata diz: Deus me abençoou muito, pois não sei porquê, não das dores que passei. Vem cá traduzir. No procedimento que fiz contra o câncer. Não lembro. Esse L seu tem que ir para a caligrafia. Não lembro das dores que passei no procedimento que fiz contra o câncer. Tudo bem, Renata? É um mistério, né? Alta Maria diz: agradeço ao Padre Pablo por instruir o povo católico sobre a realidade que vivemos. Os católicos que estão sendo alienados por falta de quem os instrua. Eu que agradeço o acompanhamento de vocês, por terem aguentado até o final. E espero que esse testemunho dessa mulher hoje também toque o coração de vocês. Uma mãe, ele ligava para ela 10 vezes por dia. E ela hoje em paz, dizendo que está feliz, porque sabe que o filho dela está com Deus. A única coisa que ela preocupou, abraçando as pernas do filho. Eu nunca vou esquecer isso. Senhor, meu filho sofreu demais nesse mundo. Não deixe ele ir para o inferno. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o testemunho dela nos ajude, né? No meio da maior dor do mundo. Que o meu filho não vá para o inferno. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, São Paulo VI, São Luís Gonzaga, Santa Catarina de Sena, que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.